Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. A abrir a Escritura em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Grava essa expressão, perfeitos. Se quiser grifar também pode. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Se quiser gravar ou grifar a palavra santificados. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Pode grifar também remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos serão postos por estrado dos pés, ou dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E no versículo 14 nós temos o aperfeiçoou e os santificados, juntos num só versículo. 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.
Amém? Amados, esse texto, ele vem falando basicamente tudo o que já foi dito anteriormente acerca da obra de redenção de Cristo a favor dos homens. E eu pedi que vocês grifassem algumas palavras, porque essas palavras elas estruturam o pensamento que aqui está. E antes de nós tocarmos nesses pontos aqui colocados, é importante que vocês percebam que no capítulo 9, no versículo 26 e no versículo 28, ou de 26 a 28, o apóstolo dá ênfase à questão do pecado, uma questão no singular, o pecado no singular. Olha só, 9:26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse morrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então ele fala sobre a aniquilação do pecado. Ao passo que no capítulo 10 ele fala sobre a remoção dos pecados. Essa distinção é muito importante. Aniquilar o pecado e remover os pecados. Distinguir entre o pecado e os pecados é extremamente importante para se saber o que o escritor quer falar com essas palavras, o que ele quer dizer quando ele fala sobre os pecados, no plural, quando ele fala sobre o pecado no singular. E aí, toda vez que o apóstolo usar a expressão o pecado, não necessariamente todas as vezes, mas sempre que ele estiver dentro de um contexto, ele vai falar sobre o pecado enquanto uma consciência caída. O pecado enquanto alguma coisa que habita ou que está organicamente no homem e que precisa de ser destruído. Ao passo que quando ele coloca a expressão os pecados, ele se refere a atitudes, a procedimentos, a ações que são frutos do pecado. Como se o pecado, atenção como estou colocando, como se o pecado fosse uma raiz e uma árvore que tivesse com suas raízes enraizadas no âmago do ser humano, e os pecados fossem então os frutos produzidos por essa árvore. Quando eu digo como se fosse, eu digo isso porque é comum na teologia convencional, e nós não fugimos a esta regra no passado. Hoje nós estamos procurando, inclusive, corrigir o entendimento para tocarmos a verdade com maior propriedade. É comum na teologia convencional entender o pecado enquanto uma natureza. Entender o pecado como a presença do mal. Ou seja, costuma-se entender o pecado, as trevas, o mal, como a morte, como sendo algo em si mesmo, como sendo algo a priori. Então nós partimos do seguinte entendimento: ora, se Deus é o único criador, na verdade, Deus ele é criador e é o único criador, porque somente Ele pode criar algo. Sabemos nós que Deus criou todas as coisas, que tudo o que existe foi por Ele criado. Embora as suas existências, muitas delas, estejam degradadas ou deformadas em razão do pecado, mas o fato é que tudo o que existe, degradado ou não, tem origem, a priori, em Deus. Ele é o Criador. Então, se existem anjos, foi porque Deus os criou. E, por exemplo, se existe Satanás enquanto anjo, criação original de Deus, então Deus o criou. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo, ou que seja um querubim, como vocês quiserem. E esse querubim, portanto, como diz Ezequiel capítulo 28, lá nos diz que ele foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então Deus não criou o diabo. Deus criou anjos, arcanjos, querubins, todos em perfeito estado. Se houve degradação dos seres, tudo bem. Mas Deus não criou o diabo, como também não criou as trevas. E todos nós sabemos que as trevas não existem a priori, uma vez que as trevas são a mera ausência da luz. Eu ouvi uma certa ocasião um exemplo para falar de uma existência que não existe.
Ou melhor, para falar de algo que não existe. Vamos corrigir a expressão. Por exemplo, eu perguntasse para vocês, buraco existe? Alguém dirá, existe. Em vez de eu tropeço no buraco, eu falo, calo no buraco, tal. Lá em casa tem uma cisterna cavada de tantos metros, é um buraco. E a pessoa diz, não, mas o buraco não existe. Porque buraco é simplesmente a ausência de algo que o preenche. Então não existe o buraco a priori. Vocês entendem ou não? Tanto é que ele não havia, passou a haver quando foi tirado aquela porção de terra de dentro, e pode deixar de existir tão logo alguém o cubra novamente com terra. Então buraco é uma ausência no meio de uma presença, em meio a uma presença. Vocês entendem esse raciocínio ou não? Do mesmo modo são as trevas. Digamos, aqui agora nós estamos iluminados, teoricamente nós estamos sob a luz. Imagine só que se nós desligarmos as lâmpadas todas, aqui vai se encher de quê? De trevas, ou não, de escuridão. Mas as trevas estão aonde neste momento? Estariam elas lá fora aguardando um momento para entrar? Pensando assim, tão logo desligarem as luzes, nós entramos e preenchemos o lugar. Não, as trevas não estão aqui porque aqui estará a luz. Agora, você desligando as luzes, a ausência da luz se torna trevas. O mesmo acontece com o mal. Deus não criou o mal. Por exemplo, Deus criou anjos, arcanjos, estrelas, o sol, a lua, os planetas, galáxias. Deus criou flores, animais, criou os peixes, as aves, criou o homem. Mas Deus não criou o mal enquanto algo, enquanto substância. Como também não poderia ter criado o pecado como algo, como essência, como algo que poderia ser tirado de um lugar e colocado no outro. E talvez isso seja uma resposta para aqueles que perguntam por que Deus ainda não resolveu o problema da humanidade. Ora, porque se o mal que faz com que a humanidade seja do modo como ela é, fosse algo que pudesse simplesmente ser tirado, manipulado de um lado para o outro, por que quando nós nos batizamos e cremos em Cristo, o Espírito Santo não retirou de nós algo chamado mal ou algo chamado pecado? Aí nós estaríamos livres de qualquer coisa. Ou Deus poderia intervir na história da humanidade hoje e falar assim, não, o mal é esse elemento, então eu vou retirar daqui e a humanidade ficará boa, porque eu estou retirando algo chamado mal. Então Deus também não criou o pecado, nem o mal, nem as trevas, nem a morte, que é a ausência de vida. Todas essas coisas negativas que nós vemos como responsáveis por toda a degradação humana, elas não existem enquanto substância. Elas não existem a priori. Elas não se encontram em nenhum lugar. Razão porque estamos enfatizando que o pecado não pode ser uma natureza. Mas é lógico que essa ideia de natureza, essa ideia de algo que entrou no homem, ela começa a partir de uma má compreensão do livro dos começos, lá de Gênesis. Quando Moisés coloca como um símbolo, e porque muitos não conseguem discernir que é um símbolo, e o tomam por literal, Moisés coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí todo mundo pensa, quando o homem come, ele toma do fruto, substancial, algo. Então, a substância, o elemento daquele fruto entra para dentro do homem, entrou o quê? Uma substância chamada pecado, uma natureza pecaminosa, e agora, portanto, o homem é caído. Mas não é bem assim que nós entendemos, ou que a Bíblia como um todo entende, quando lida na sua totalidade. Nós vamos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, em Romanos, lá no capítulo, ou melhor, Romanos, quando ele diz, capítulo 12, versículo 2, ele diz, transformai-vos. E ele coloca no imperativo uma ordem. Olha, vocês devem se transformar. Vocês devem não somente serem transformados, mas devem se transformar. Como quem diz, vocês são os agentes imediatos nesse processo de transformação. Ou seja, não fique pensando ou aguardando, não, eu serei transformado. Não, transformai-vos. Aí alguém pergunta, mas Paulo, como é que eu posso operar ou fazer operar em mim esse processo de transformação? Ele diz, pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele situa
na mente, no entendimento, o problema da nossa condição atual. Ele diz, olha, a sua condição, ela é alterada na medida em que a sua mente é renovada segundo a verdade. E há um texto que, para mim, deixa isso muito claro. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, ó. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, olha onde ele vai situar todos os problemas aqui. Ele fala da vaidade. Vaidade não é algo. Vaidade é o sentido que você dá a alguma coisa que é passageira. Então, tudo que você confere um valor como se fosse eterno a algo que é passageiro, isso é vaidade. Então, fala da vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Ou seja, o problema dos gentios está no entendimento obscuro. Está numa mente que não consegue compreender a verdade à luz da verdade. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Então fala agora da ignorância, ou seja, tudo passa no entendimento, na mente. Razão porque é dito pela dureza do coração. Dureza de coração aqui, ou seja, é uma condição de um coração que agora é insensível à verdade, é insensível a Deus. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Você percebe que quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre a questão pecaminosa, ele situa o problema no entendimento, numa mente entenebrecida. Não é sem razão que o próprio Jesus Cristo ele diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, quando é que o homem é liberto? Somente quando ele conhece a verdade. A verdade, ela tem um poder de libertar o homem de tudo aquilo que o amarra, que o mantém cativo, que o aprisiona. E o que aprisiona o homem? Se a verdade liberta, o que aprisiona? O engano. E o que é o engano senão a ilusão? Portanto, o pecado não pode ser um fruto, não pode ser uma árvore, não pode ser uma mera prática de alguma coisa, senão a ilusão de querer ser o que não é. Razão porque quando se vai estudar a questão do pecado, não podemos começar pelo homem, pelo pecado ou pela queda do homem, senão que se deve começar pela queda do primeiro, do pai, que originou a queda, que é Lúcifer. Aí eu pergunto, qual foi o pecado de Lúcifer? Se nós formos estudar a Escritura, qual foi o pecado que ele cometeu? Nós vamos perceber que não há nenhum pecado desses que nós entendemos que poderia ser pecado. Mas o pecado deles ocorreu no coração e no entendimento. Na medida em que ele foi se orgulhando, achando que ele era algo sem que ele fosse, querendo ser o que não poderia ser. Ele disse, eu subirei acima das estrelas dos céus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Esta é uma mente que agora, por não compreender a verdade, ou por estar iludida e iludindo-se a si mesma, agora ela começa a formar uma maneira de pensar, uma maneira de perceber, uma maneira de ler o mundo, que vai fazer com que esse ser proceda de acordo com o seu entendimento. É o nascimento do ego. Portanto, o pecado não é uma substância, mas é uma consciência caída. Alguém pergunta, qual a diferença de mente para consciência? Mente é aquilo que você, é o meio espiritual, não é cérebro, é o meio espiritual, pelo qual o homem, ele vai adquirindo, como eu posso colocar? Ele vai adquirindo conceitos acerca das coisas. Então, quando você, por meio da sua mente, você cria um conceito acerca de algo, até então é apenas um pensamento na sua mente. Mas conforme isso vai sendo trabalhado na sua mente, com o tempo e com o passar do tempo, forma-se uma consciência, de maneira que você não tem como ser diferente
daquilo que é a sua consciência. A gente vê isso em vários setores da experiência humana. Por exemplo, não quero entrar em nenhum detalhe aqui de razões políticas ou de pensamento político, absolutamente. Não me interpretem mal, se você não concordar com o que eu vou dizer, não tem problema. É só você pegar o meu exemplo e aplicar no sentido oposto do que eu vou dizer, que vai dar a mesma coisa. Por exemplo, a situação política do nosso país. Quem não está vendo o que está acontecendo? Uma podridão total. Antigamente nós mantínhamos esperança num partido político, numa dada pessoa. E até hoje, inclusive, tem pessoas que estão apostando em pessoas que virão nas próximas eleições. Para amanhã vir a se desiludir. Como outrora depositamos a nossa esperança em alguém e depois essas pessoas nos desiludiram. Imagine então que até hoje há pessoas que, vendo tudo isso, não conseguem ver e continuam insistindo de que nada há de errado e que está tudo certo, que tudo isso é um grande complô contra um homem, digamos assim. E por que essas pessoas continuam se mantendo? É porque elas são... o que acontece? Não é falta de consciência. É uma consciência formada que tem que ser desfeita pela luz da verdade. E quando a pessoa se fecha para a verdade, aquela consciência não se desfaz facilmente. A primeira coisa que se deve fazer, agora esquece o âmbito político, voltando para o aspecto de consciência, é que uma vez que foi gerada no universo uma consciência ante-Deus, uma consciência de ilusão, de achar que o ser criado pode ser como Deus, razão porque na queda é dito lá em Gênesis que a serpente disse que tu poderás ser como Deus. Essa ilusão foi forjada. E de lá para cá nós encontramos o quê? Toda uma humanidade que insiste no mesmo caminho de querer ser sem Deus. Então é uma consciência, é um coração, como diz Efésios capítulo 4, versículo 19, que está endurecido. Como dizem 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2 ou 3, é uma consciência cauterizada, insensível, que não é capaz de perceber. Então, na medida que a luz vai chegando e vai iluminando, a verdade vai entrando no coração, vai então quebrando essas ilusões, e o homem então, uma vez que começa a enxergar a verdade, ele começa então, aos poucos e lentamente, porque uma consciência não adormece de um modo e amanhece de outro. A consciência é formada ao longo de tempos e tempos, e portanto é necessário tempos e tempos para desfazê-la. E uma nova consciência tem que ser construída e levará, portanto, tempos e tempos. Então é preciso que nós entendamos que o pecado é um problema de coração, um problema de consciência, que precisa ser vencido. E é dito que Cristo, portanto, no capítulo 9 de Hebreus, ele veio para aniquilar o pecado, portanto, ele veio para destruir uma consciência errada acerca de Deus, uma consciência ante-Deus, podemos falar em termos do Novo Testamento, uma consciência anticristo, para então, por meio da sua morte, ele toma um homem nascido de mulher. O Cristo de Deus, ele se encarna num homem nascido de mulher ou não? Que tem origem no tempo. Uma humanidade que vem de Adão. Por isso que é chamado de último Adão. E agora ele diz, agora eu vou tomar essa humanidade, eu vou ensiná-la a obediência, e eu vou submetê-la a uma disciplina da verdade, e por fim eu vou crucificá-la e sepultá-la. E ao ressuscitar, então, uma nova consciência é gerada no universo. Uma nova consciência no homem é gerada no universo. Então, ele vem por meio da sua morte destruir o pecado enquanto uma consciência. Eu falei agora há pouco sobre uma consciência anticristo. É interessante lembrar, e infelizmente ocorre isso, e mesmo falando e ensinando várias vezes, é difícil destruir essa consciência evangélica, essa consciência teológica errada, equivocada que há no meio cristão, acerca do anticristo e acerca do sinal da besta ou do anticristo. Vai dizer para uma pessoa
que o sinal da besta já está na terra, sendo implantado desde o começo da humanidade, que ela vai te bater. Vai dizer para uma pessoa que o selo da besta está sendo implantado há muito tempo, e nunca deixou de ser implantado, e continua até hoje. E haverá um ápice apocalíptico, escatológico, certo? É verdade que nós caminhamos para um momento, um clímax, em que isso vai se manifestar de maneira muito clara e muito evidente. Mas não significa que não esteja presente. Mas os cristãos não. Eles estão pensando, sabe o quê? Que vai surgir um homem na história. Eu não estou negando o clímax, mas eles estão esperando esse homem chegar para oferecer à humanidade um chip, um biochip, ou oferecer uma marca, seja lá o que for, um carimbo, uma assinatura, um documento, um chip, alguma coisa que possa ser recebido exteriormente. Eles não entendem que o problema do homem não é o que é exteriormente. Não entendem que o problema do homem não é o que ele come, o que ele bebe, o que ele veste, o que ele toca, mas o problema do homem é o que ele é interiormente. Já dizia Jesus, é do coração que procedem os maus desígnios. Aí ele vai elencando um tanto de coisas que estão dentro de um coração caído, de uma mente caída, de uma consciência caída formada que é contra Deus. Uma consciência que pode ser chamada de egoísmo. De sorte, então, que se alguém está esperando por um carimbo, por um chip, por alguma coisa nesse sentido, é lamentável, porque o engano ele se dá exatamente por esta via. O engano, ele te engana contra ele mesmo. Ou seja, você fugindo do engano está sendo enganado por ele. Você achando que você está distante do engano, ele está te abraçando e andando de mãos dadas com você. Porque você está pensando em algo que possa ser recebido. E você, como um bom cristão, diz, se hoje chegar o selo da besta, eu não o recebo. E não sabe que o selo da besta, como diz o próprio Apocalipse, é a marca do homem, é número de homem. Não é um número de um homem, é número de homem. É lógico que tudo isso vai ter a sua consumação no homem histórico, é provável e possível, como também o Cristo de Deus que salva, que está agindo, o Espírito de Cristo em todas as épocas, também teve um clímax histórico. O Cristo de Deus se encarnou, mas você não vai dizer que a encarnação de Cristo define o começo de sua obra ou a eficácia de sua obra. Nós sabemos que o Espírito de Cristo está trabalhando desde sempre em toda a humanidade e tem um clímax na sua encarnação e também terá um clímax na sua segunda vinda. Mas já sempre agiu o Espírito de Cristo na humanidade. É certo que haverá um clímax em que um homem vai corporificar e representar e materializar esta ideia, como houve no passado muitos anti-Deus e anticristos. Podemos dizer que Antíoco Epifânio, em 164 antes de Cristo, ele foi um anticristo, um antideus, quando ele corrompeu o santuário do povo de Israel, quando ele expulsou os judeus lá do templo e sacrificou uma porca sobre o altar de holocaustos e contaminou todo o santuário com o sangue de um animal imundo. Ele ali estava numa oposição frontal a Deus, e ele não foi o primeiro. Temos Nirode, lá no começo da história da humanidade, que se levantou contra Deus, valente caçador, que se põe com os olhos voltados contra o Criador. Temos na era cristã mesmo Nero, que foi um grande imperador anti-Deus, anticristão, e todos esses da história, que foram miniaturas do anticristo, ou que foram seres que representaram no seu tempo o espírito do anticristo, e de alguma maneira materializaram, eles têm um espírito de engrandecimento próprio a tal ponto de dizer que é Deus. Ou seja, não somente há uma aspiração ou um desejo, eu serei semelhante. Agora já diz, não, eu sou Deus. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, e isso é muito interessante, no Novo Testamento, nas cartas, quando eu dou essa evidência às cartas, é porque é sabido de todos que nas cartas do Novo Testamento já não prevalece as questões materiais que representavam a verdade. O templo do Antigo Testamento representava uma verdade
em realidade no Novo Testamento, que é impalpável. Né? O templo era simbólico. Hoje há uma realidade espiritual desse templo, que é o povo de Deus. E Paulo, então, dentro de tal tempo e com tal conceito, ele diz que o espírito do anticristo, ou que o homem da iniquidade, o filho da perdição, haveria de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu pergunto para vocês, como pode ser isso? Como pode o homem da iniquidade, o filho da perdição, assentar-se no santuário de Deus? É lógico que tem um escape escatológico para poder dizer, não, é porque o templo será reconstruído, o templo dos judeus. E lá o anticristo vai colocar a sua imagem. Há profecias em Daniel 9 que diz isso, o próprio sermão escatológico de Cristo em Mateus 24 diz isso, e agora Paulo está apenas ratificando o que está escrito. Apocalipse 13 também vai dizer isso, dessa imagem colocada lá dentro. Mas resta saber o seguinte: quando Paulo diz que o homem da iniquidade, o filho da perdição, se assentaria no santuário de Deus, e aqui está a pergunta, ele faz referência ao templo do Antigo Testamento reconstruído, poder-se-ia chamar o templo reconstruído dos judeus, que já não é casa de Deus, que já não é templo de Deus, e que, embora nunca tivesse sido, mas houve um tempo em que era o tempo das sombras e figuras, e podia-se entender tipologicamente que fosse, mas que no Novo Testamento não pode mais ser chamado de santuário de Deus. O próprio Paulo vai ensinar, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então, quando ele diz que esse espírito do anticristo assentaria no santuário de Deus, não estaria ele fazendo referência ao santuário de Deus, que somos nós? A igreja do Senhor? Mas de que maneira o espírito do anticristo assentaria nesse santuário de Deus, que somos nós, igreja de Jesus Cristo? Ora, por meio da implantação de uma consciência anticristo, contra Cristo. Ora, o que seria uma consciência anticristo? O que seria uma consciência contra Cristo? Porque, pelo que eu vejo, a igreja de Cristo, apesar de todos os seus movimentos distintos e diferentes uns dos outros, elas são todas a favor de Cristo. E é nesse ponto que nós chegamos ao capítulo 10 de Hebreus. Porventura, o cristianismo, ele é um movimento pró-Cristo, a favor de Cristo. Nós temos que pensar isso. Eu sei que no primeiro momento é um pouco ofensivo. Eu sei disso. Na verdade, tudo que vem de encontro às nossas convicções e aos nossos, aquilo que nós damos algum valor, de alguma maneira é ofensivo. Sempre. Talvez amanhã você, ao perder tal consciência, você não se ofenda mais. Mas num primeiro momento, você se fere, porque está tocando em algo muito sagrado. Poderia o cristianismo ser, ao longo de sua história, desde do 3º século até os dias atuais, um movimento pró-Cristo? Ora, se é pró a favor de Cristo, eu tenho que rever o meu conceito de Cristo. O que é Cristo ou o Espírito de Cristo? Aí nós vamos entender pelas Escrituras. A própria palavra Cristo, do grego Christos, que quer dizer o ungido. O ungido. Sim, mas o que tem a ver? Ora, a unção, isso se vê claramente em todo o Antigo Testamento, ela era um óleo usada para ungir. A unção era um óleo usado para ungir. É uma tautologia, não diz muita coisa. Mas essa unção visava a separação de algo. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, quando se ungia um utensílio do templo, por exemplo, aquele utensílio estava o quê? Separado para uma função, para algo divino, estava consagrado, estava separado para Deus. Agora, imagine você como isso se aplica a uma pessoa. Então, nós vimos no Antigo Testamento muitas vezes quando alguém era ungido. Quando, por exemplo, Deus, por meio de Samuel, ungiu a Davi, rei. Quando ele é ungido, ele é primeiramente o quê? Separado.
ele não está mais agora figurando entre os homens como um homem comum, mas Deus o separou dentre todos para não somente ser alguém separado, mas para cumprir uma obra. Portanto, o ser separado está intimamente ligado a realizar algo para Deus, a ter uma função para Deus. Por isso que quando o Cristo de Deus se encarna, antes do começo do seu ministério, depois que quando ele é batizado nas águas por João Batista, é dito que o Espírito de Deus desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, não é isso que diz a Bíblia? Ou seja, o Espírito, que lá no Antigo Testamento é representado pelo óleo, desce sobre Jesus de Nazaré. Ó, o óleo descendo. Ele estava sendo ungido. Naquele momento ele estava sendo separado na história. Estava sendo separado por Deus para realizar uma obra para Deus. Não é sem razão que ele próprio, quando entra na sinagoga, no primeiro momento, no início do seu ministério, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Então, o Cristo de Deus, na verdade, é aquele que é separado por Deus, e aquele que é não somente separado, mas ele é ordenado por Deus, ele é constituído por Deus para. Então, o Cristo de Deus é a figura que entra na história da humanidade para. Para quê? Poderia usar um texto de João, o evangelista, na sua primeira carta, quando ele diz: para destruir as obras do diabo. Alguém fala: está vendo, pastor? Por isso é que nós temos que ter aqui um culto da tarde, de libertação, para poder orar pelos endemoniados e eles ficarem libertos das possessões demoníacas. Mas isso não é exatamente destruir as obras do diabo. Eu entendo que quando Cristo destrói as obras do diabo, está destruído, ou não está destruído? Quando ele destrói. E uma vez Jesus, ele repreendeu o demônio de um homem, está em Mateus capítulo 12, e o próprio Cristo disse: olha, o demônio vai voltar. Ele vai voltar. Mas o Senhor repreendeu e ele vai voltar? Vai. E tem mais, se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele vai trazer mais 7 consigo. E a situação desse indivíduo vai ficar pior do que antes. Então, se eu não destruiu as obras do diabo, é porque eu destruir as obras do diabo não está para uma simples expulsão de demônios. Destruir as obras do diabo é destruir todos os seus feitos. Pois eu vejo as pessoas drogadas nas ruas, eu vejo as pessoas, as prostitutas nas ruas, como que a situação da humanidade está precária, olha a corrupção, tudo isso. Olha, mas tudo isso não são as obras do diabo, são as obras dos homens. São os homens que produzem essas coisas. Aí o diabo então está isento de qualquer responsabilidade? Não, o diabo está por detrás de todas essas obras humanas caídas. Ou seja, o diabo, ele é o mentor de uma consciência anti-Deus e, portanto, anti-Cristo. Por que a pessoa, o problema das drogas? Eu sei como não tem como resumir aqui, não tem como resolver o problema num conceito, mas existe uma indústria de pessoas que estão se beneficiando com isso, ou não estão? Então, existe uma fonte exterior ao homem ou interior com respeito às drogas? Exterior? A pessoa que está vendendo, ela vende por quê? Por causa do papel? Por causa de quê? O que é poder? A pessoa que vende, sabendo que aquilo vai destruir famílias e famílias, por que ele o faz? Porque por causa do egoísmo, meu irmão. Não é por causa do dinheiro. Quantas vezes nós não podemos ganhar dinheiro e nós não ganhamos? Deixamos de ganhar. E o que levaria alguém a ganhar um dinheiro por essa via? Senão o egoísmo de não importa quantos morrerão, desde que desde que venha a mim, para mim.
Então, isso aí tem um problema. Por que tem filhos também nas ruas, drogados? Não tem origem também nos lares dilacerados, desfacelados, em razão de egoísmos? Ou não tem como resolver tudo agora em apenas um conceito. Mas destruir as obras do diabo não é fechar um cassino, como muitos cristãos querem. Eles vão, às vezes, para as portas de prostíbulos e ficam lá orando lá na frente, joga óleo nas portas, para ver se Deus fecha. A outra vez vieram aqui em Brasília, um povo lá de Belo Horizonte, e aí fizeram aqui uma grande concentração lá na Esplanada dos Ministérios, e fizeram lá um clamor profético, para Deus fechar todos os bares de Brasília, do DF. De lá para cá abriram milhares, se abriram mais. E cadê o clamor? É porque não entende. Eles querem que Deus faça uma coisa que eles não estão entendendo a raiz do problema. Então, destruir as obras do diabo é destruir aquilo que ele semeou, que ele plantou, que ele regou, que ele cuidou e que hoje está enraizado dentro do coração e da mente das pessoas. Egoísmo é a palavra. O pecado é egoísmo. E ô coisinha difícil de resolver. Não falo pelos outros, falo por mim. Ô coisinha difícil de ser destruído, de ser quebrado, de ser mudado. Razão por quê? Nós vamos verificar aqui em Hebreus capítulo 10, que a proposta do apóstolo é que nós, por meio de uma consciência em relação aos pecados, tenhamos paz com Deus, e em relação ao problema do pecado, nós sejamos santificados, ou seja, paulatinamente mudados organicamente. Diz hoje então que quando veio o Cristo de Deus, enquanto ungido, separado, aquele que está ordenado, ele veio então para destruir todo o espírito, toda a mente, todo o coração que é contrário ao Espírito de Deus. E aí, para que os irmãos tenham uma ideia prática acerca disso, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, é um ótimo texto para dizer o que é Cristo. Na pessoa do homem chamado Jesus, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo, olha a expressão que ele vai usar, sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Olha a ideia que ele quer transmitir. Ou seja, a vida cristã, que se manifesta não somente nos cristãos individualmente, mas deveria se manifestar coletivamente enquanto a igreja, coluna e baluarte da verdade, a igreja deveria manifestar a partir de uma experiência interior e manifestar então exteriormente para o mundo o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus. E qual que é o Espírito de Cristo Jesus? Pastor, por isso nós temos que orar para os irmãos receberem o Espírito de Deus, receberem o Espírito Santo. Sim, mas não é receber o Espírito Santo para você cair, para falar em línguas, colar na parede, ficar sorrindo sem ter motivo, a unção do riso, nada disso. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é que, aí diz o texto de Paulo, sendo ele Deus, puxa vida, isso é grande, sendo ele Deus, não se apegou ao fato de sê-lo. Esse é o Espírito de Cristo. Ser pró-Cristo é ser a favor do não ser eu. Interessante como que o próprio Deus, quando questionado, ou quando Moisés perguntou para ele, Moisés não sabia quem ele era. Então assim, quando me perguntarem pelo teu nome, o que eu devo responder lá para os hebreus? Quem és tu? Aí ele disse assim, ou melhor, ele não disse, diga que o Deus de Abraão e Jacó te enviou. Antes ele disse, diga que o eu sou te enviou. Deus é. Por isso que é dito que Cristo, sendo Deus, agora quando ele incursa na história dos homens, quando ele entra no mundo, para ele fazer isso, para ele desfazer as obras do diabo,
para ele levar os homens de volta a Deus, ele tem, ainda que, como diz Hebreus, por um breve momento, abrir mão do ser. Ele deixa a sua glória. Ele sai do centro de toda a atenção como Deus, e agora ele entra para o anonimato. Anonimato, literalmente falando. Deus encarnado é Deus no anonimato. Imagine só o eterno vestido da humanidade que nasceu em Belém da Judéia. Aí nós convidamos aqui Miqueias para dar o testemunho. Por que Belém da Judéia? Aí ele vai dizer no capítulo 5 do seu livro, versículo 2, e tu, Belém Efrata, sendo a menor de todas as cidades de Judá. Puxa vida, hein? Não tinha uma cidade maior para ele nascer? Tem que ser de Belém. É porque ele abre mão do ser. E agora entrando na história do homem e dos homens, para se esconder, entendo se esconder no bom sentido, numa humanidade, ele vai nascer do menor lugar. Quando é para ser criado, ele vai ser criado em Nazaré. Aí há o ditado que era muito corrente no tempo de Cristo: pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Vocês entendem? Ele vai ser tido por um galileu, porque é da Galileia, da região, da Galileia, que era o lugar de pessoas desprezíveis. Isaías traz o seu testemunho. Como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, beleza alguma havia que nos chamasse a atenção. Homem, como que de quem Deus esconde o rosto. Sabe aquela pessoa que olha assim e fala assim, não é possível, essa pessoa só pode ser uma pessoa amaldiçoada. Porque vai ter coisa ruim em cima dela assim, lá longe. Isaías diz, como alguém de quem Deus esconde o rosto. Chama o salmista Davi para falar no Salmo 22, quando ele estava pendurado à cruz, como um verme vermelho, desprezível. Os homens passavam e balançavam a cabeça. Não é possível, esse sujeito aí. E ainda tem coragem de dizer que é o Cristo de Deus. E o pior de tudo, não somente falando da sua humanidade e da sua historiografia, mas da sua experiência no seu trato para com os homens, comendo com pecadores, com publicanos, com meretrizes. Que redução, irmãos. E nós não sendo, desculpa a palavra, eu ia falar porcaria nenhuma, mas não falei, né? Não sendo nada, nós não queremos nos assentar com pecadores e publicanos e meretrizes. Nós não queremos nos assentar porque nós não podemos nos misturar com essa gente. Vocês entendem o problema que nós temos? Quem quiser ler amanhã o devocional de amanhã, que será publicado amanhã bem cedo, 6h30 já estará publicado lá no Facebook e também no site da igreja. Tem um devocional que tem como tema confissão. Confissão. E um subtema, olhos apocalípticos. Leiam. Escrevi hoje esse texto. Fala exatamente disso. Como que nós somos surpreendidos muitas vezes e traídos pela nossa própria consciência. Como que eventualmente, falando que entendemos tanto e que somos a favor de tanto, de repente nos sentimos numa situação que sem percebermos procedemos totalmente o contrário daquilo que nós dizemos. Isso é muito importante, perceber essas coisas. O problema é que às vezes as coisas acontecem e nós não percebemos. Então agora, no trato para com as pessoas, está lá o Cristo de Deus, no meio dos publicanos, meretrizes. Né? Se fosse hoje, nós não diríamos publicanos e meretrizes, diríamos as prostitutas, se você usar uma palavra bem eufemística, né? Para não dizer outro nome mais agressivo. Estaria no meio de todas as classes e os substratos que a sociedade marginaliza. Todos. Porque a sociedade, ela é hipócrita, né? É hipócrita, por quê? Porque sendo todos tudo, exclui aqueles que são tudo que podem ser vistos. Porque sendo eu o que o outro é, desde que ninguém saiba,
eu estarei rechaçando aquele que todo mundo vê que é. Não é assim que ocorre? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas lá estava Cristo sentado. Na verdade, os melhores momentos que Cristo tinha de paz, de tranquilidade, mau momento de serenidade, ele estava entre os pecadores. Quer entrar por meio dos religiosos, começava a tribulação, a perturbação, os questionamentos, a perseguição. Ora queria apedrejá-lo, ora queria empurrá-lo de um barranco. Até que um dia pegaram e crucificaram. Já dizia Padre Antônio Vieira, né? Num sermão que agora me fugiu o nome, mas ele toma aquele texto, quando lá em Marcos fala sobre a tentação de Cristo, salvo engano é Marcos, mas é dito que ele estava no meio das feras, no deserto, sendo tentado pelo diabo. Imagine, no meio das feras já é ruim, né? Já é complicado. Tentado pelo capeta, piorou. Aí ele, partindo desse texto, ele diz assim, vejam, Cristo esteve no meio das feras e as feras não o venceram. Ele prevaleceu. Esteve tentado pelo diabo, o diabo não o venceu. Entrando na sinagoga, Marcos capítulo 2, salvo engano, é o capítulo 1, encontrando-se com 2 endemoniados, eles prostraram-se caídos dizendo, bem sabemos que tu és o Filho de Deus. Os demônios não o venceram. Sendo ele tentado pelos homens, o texto de base do Padre Antônio Vieira é o texto de João capítulo 8, quando os homens queriam apedrejar aquela mulher. É dito que, lá no texto diz que eles queriam provar a Cristo, testar a Cristo. Todo aquele cenário que eles fizeram em torno daquela mulher, não visava a mulher imediatamente, senão que eles queriam tentar a Cristo. E dito que sendo ele tentado pelos demônios, ele venceu. Sendo ele tentado pelo diabo, ele o venceu. Estando no meio das feras, ele o venceu. Mas os homens, por fim, o crucificaram. Lógico que é todo um projeto de Deus, e ele vencia quando era crucificado. Mas o fato é que os religiosos, quando viam Cristo no meio dos pecadores, eles ficavam irritadíssimos. As parábolas de Lucas capítulo 15, as 3 parábolas, e a do capítulo 16, as 2 parábolas, que é a parábola do administrador infiel e a parábola do rico Lázaro, essas 5 parábolas foram ditas para responder o problema, porque os judeus diziam nos seus pensamentos contra Cristo que Cristo estava comendo e assentando-se com os pecadores. Mas isso é o quê? É o despojar-se, ó. Sendo Deus, abriu mão de ser. Esse é o Espírito de Cristo. E agora, não somente tem essa experiência no seu contato com os homens, mas agora ele tem que lidar com 12 apóstolos, os seus assessores. De que categoria eram essas pessoas? Pedro, Tiago, João, Judas, Tomé. Só gente boa. Só gente boa. Tomé, na última no final, já acabando tudo, estava lá duvidando que ele havia ressuscitado, mesmo tendo ouvido tantas vezes que ele haveria de ser ressuscitado. Pedro, o mais íntimo, um dos mais íntimos de Cristo, um dos mais próximos de Cristo, simplesmente o negou 3 vezes. E eu quantas vezes já não o neguei? E você quantas vezes não já o negou? Né? João, um dos mais íntimos de Cristo, talvez ali no final do ministério de Cristo, já entrando Cristo, já indo para Jerusalém, já para ser crucificado, lá vem João todo eufórico, Senhor, vamos tocar fogo na aldeia aqui de Samaria. Ele olhou e não entendeu nada. 3 anos falando no pé do ouvido de João, não entendeu nada, ainda quer tocar fogo em Samaria. Orar ao Pai para que o Pai mande fogo e mate os pobres dos pecadores que não quiseram me receber porque não me conhecem. São pobres pecadores, como todos nós somos e como os discípulos também eram. Por fim, nenhum desses discípulos queria lavar os pés uns dos outros. Aí vai lá Cristo, tira a sua roupa, cinge o lombo com a toalha, e ele próprio vai lavar os pés desses pecadores todos. Na hora de lavar o pé de Pedro, Pedro deu um pulo, porque
o nosso ego também é orgulhoso, e é um orgulho bem cristão. O que é o orgulho cristão? Quando você tem orgulho por uma coisa santa. Meus pés não, Senhor. Tu és o Senhor, o Cristo. Vai lavar os meus pés? Mas é lógico que ele queria que lavasse os pés dele. Aquilo tudo era um drama. Agora há pouco ele estava discutindo com os demais quem era o maior dentre eles. Agora vem com essa onda de meus pés. Não, Senhor. Imagine só, se Cristo tivesse lavado os pés somente de Pedro. Ah, tá vendo seus 11 pecadores? Os meus ele lavou e o de vocês lavou? Imagine só, ia vender as unhas de Pedro até hoje, vendendo um taquinho de unha. A unha que foi lavada por Cristo. Mas Cristo lavou. E Cristo lavou os pés de Pedro na maior serenidade, simplicidade, amor. Não havia hipocrisia alguma quando Cristo lavava. Cristo simplesmente amava. Amava quem? Amava aquele que ele sabia que momentos depois iria traí-lo, negá-lo por 3 vezes. Sabia. Covarde, Pedro. Então, covarde. Pedro, vem aqui, Pedro. Você não tem vergonha, Pedro? Puxa vida, eu estou falando com você, explicando. Agora, daqui a pouco você vai chegar lá e vai dizer, diante de uma criada, de uma empregada, que você não me conhece. Ah, se eu fosse Jesus. A Bíblia diz que, pela descrição, como é colocado nos evangelhos, parece que ele estava sendo julgado numa sala, tinha uma janela, dava acesso a um corredor grande, lá embaixo tinha uma fogueira, e Pedro estava lá. Então, Cristo podia de longe ver. Então, quando Pedro negou a Cristo, o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou. Jesus ouviu cantar do galo, olhou para Pedro. Pedro olhou para Jesus. Eu, no lugar de Cristo, falava assim, rapaz, eu te avisei, rapaz. Você não presta. Você não presta, Pedro. Olha como você é, cara. Eu falei para você. Mas e nem te avisando você se liga. Nem avisando. Tá aí, agora você vai dizer que você me ama? Como é que você diz que me ama se você diz que não me conhece? Você pode amar a quem você não conhece, Pedro? Mas não. O olhar de Cristo para Pedro era como que dissesse, calma, Pedro, fique tranquilo. Fica tranquilo. Você é simplesmente um pecador. Você é simplesmente um fraco. Mas é por isso que eu estou aqui. É pelos pecadores, por você, por todos. O olhar de amor constrangeu a Pedro de uma maneira tão grande que depois de 3 dias e 3 noites, quando Cristo ressuscitou, que Pedro foi ter com Jesus, Pedro estava ali todo constrangido, né? No meio dos discípulos e Cristo, todo mundo ali, e Pedro sem graça agora, porque se ele tivesse negado a Cristo, Cristo tivesse morrido, não tivesse voltado, morreu, acabou, né? Agora o problema é eu negá-lo, aí ele morre, e quando eu penso que está tudo bem, lá vem ele ressuscitado para cima de mim. Agora eu vou ter que conversar com ele, vou ter que me explicar para ele, né? Falar para ele, pois é, foi um momento de fraqueza, aquele constrangimento todo. Até que num dado momento, Jesus está lá no meio dos 11, né? Ele fala, Pedro, sim, Senhor, cabeça baixa, vem cá. Se distancia um pouco. Pedro deve pensar, e agora? Tem que encarar a fera. Tem jeito. O que ele vai dizer? Ele pode dizer o que ele quiser falar, não tem problema nenhum. O que ele falar vai estar bem pago. Porque o que eu fiz foi ruim mesmo. Então ele estava esperando o sermão, né? Esperando o sermão, a bronca. Aí Jesus fala, Pedro, sim, Senhor, tu me amas? Olha a pergunta de Cristo. E Cristo perguntou exatamente por 3 vezes, porque por 3 vezes ele havia negado a Cristo. Mas por que tudo isso? Que espírito é esse de Cristo? É o espírito daquele que, sendo, abriu mão do ser. Por amor a essas criaturinhas todas que nós estamos falando agora. Olha que sentimento maravilhoso. Porque se eu fosse Cristo, com a mente que eu tenho, com a consciência que eu tenho hoje, digamos, é lógico que é improvável que isso fosse, mas digamos, em tese, eu não deixaria, eu vou deixar meu trono, minha glória. Eu sou o Logos eterno, para
fazer isso aí que você está querendo que eu faça, que o pai quer que eu faça? Descer lá para redimir esses homens aí? Né? Já está errado descer. Começa por aí. Quem está no topo não quer descer. Quem é não quer não ser. Já começa errado por aí. Ou não? Estou perguntando. Já começa errado por aí, sim ou não? Aqui que é o tal ponto. Quando nós dizemos errado, é exatamente a consciência que nós temos acerca de Deus. É exatamente essa consciência caída que diz que é errado. Porque a mente de Deus não diz que é errado. Pelo contrário, a mente de Deus diz, pode abrir em Hebreus capítulo 10. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Isso é o Espírito de Cristo falando para o Pai. Sendo Deus, então estamos dialogando, Filipenses 2 com Hebreus. Sendo Deus, chega agora ao Pai e diz: Pai, eu estava aqui pensando, inclusive lendo nos livros sagrados. Estão entendendo, né? A ideia? Estou colocando a situação para os irmãos pensarem, visualizarem. Porque aqui diz, no livro do rolo está escrito a meu respeito. Não está aqui? Em Hebreus 10? Então, só para os irmãos terem uma ideia antropomórfica de algo que nós não podemos imaginar. Estava aqui lendo, Pai, nos livros sagrados, mais precisamente no livro dos Salmos, e eu vi que o Senhor não quer sacrifícios de animais, sacrifícios, ofertas, pelos pecados dos homens. Tu não queres. Não é o teu desejo, não é teu coração, não é tua vontade, não é teu desígnio. E então, o seguinte, eu vejo que a tua vontade de redimir o homem, e portanto eu estou aqui à tua disposição. Preparas-me um corpo, eu vou lá. Eu vou redimir o homem. Miguel deve ter se levantado, digamos, mas o Senhor redimir o homem, tornando-se homem. Mas é o Espírito de Cristo. Tende em vós o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não apegou-se, não aferrou-se ao fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e subsistindo na forma humana, foi feito servo dos homens. E não somente servo, mas sofreu a morte. E não somente a morte, mas morte de cruz. Por isso, por esse desapegar-se, Deus o exaltou sobremaneira e o fez assentar-se acima de todo nome, de sorte que naquele último dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, ser pró-Cristo é ser pelo Espírito de Cristo, pelo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qualquer tipo de sentimento que ultrapasse esse sentimento de Cristo Jesus, relatado em Filipenses 2, em Hebreus capítulo 10, é um espírito anticristo. É do maligno, é o pecado, é o egoísmo. E foi esse espírito, essa consciência que ele veio destruir. Por isso que é dito que o espírito do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, se assentaria sobre o santuário de Deus. Qualquer forma de culto que vise ao próprio homem, ainda que feita para Deus, mas se visa ao homem, é anticristo. Não é sem razão que nós vamos encontrar. Eu sei que é difícil de os irmãos concordarem comigo, mas os irmãos vão encontrar abundantemente no Antigo Testamento os hebreus prestando culto a Yahvé, a Jeová, o culto de acordo com a lei. Mas estando eles lá, com todas as coisas nos devidos lugares, no dia certo, na hora certa, do modo certo, da forma certa, Deus falar pelo meio dos profetas: eu aborreço os vossos sábados, as vossas luas novas, as vossas festas solenes. Aí como pode Deus aborrecer aquilo que é oferecido a Ele? É porque sendo oferecido a Ele não visa ao próprio Deus, senão ao próprio homem. Porque não é entrega
é troca. Porque não é louvor, é barganha. De todo modo, no capítulo 10 nós temos aqui o Espírito de Cristo manifestado. E isso fica muito claro nessas palavras aqui no capítulo 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, uma vez que ele não se deleita, com que ele se deleita? Esta é a questão. Será que nós, enquanto cristãos, servos de Cristo, discípulos de Cristo, nós estamos perguntando: Senhor, com que tu não te agradas? E o que te traz deleite? Imagine se o próprio filho trazia consigo tal preocupação, e não é sem razão que ele é chamado de filho, dentro da economia divina, porque fora da economia divina não pode ser chamado filho aquele que é o pai. Como assim? Olha, quando Isaías falou acerca dele, do filho, diz que o nome dele seria Pai da eternidade. E ele próprio, falando de si mesmo, falou: não vos deixarei órfãos. Quando o tio morre, não deixa o sobrinho órfão. Mas veja, por ele ser filho na economia divina, é que nos ensina que o filho é aquele que serve ao pai, que é grato pelo pai, pelas bênçãos do pai, pelo cuidado do pai. E é nesse sentido que ele é filho, quando ele se põe como servo de Yahvé. Não é sem razão que em Isaías 53 ele é chamado de o servo de Yahvé. Isaías tem vários capítulos a Isaías em que ele é dito sobre ele com esse título, o servo de Yahvé. Olha que coisa maravilhosa. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Espírito de Cristo é aquele que satisfaz a vontade do Pai. E isso fica muito claro quando que no momento histórico em que Cristo haveria de ser crucificado, ou haveria de ser preso e imediatamente crucificado, ele ora colocando duas vontades bem separadas. Pai, se possível, passa de mim este cálice. É como que dissesse, é isso que eu gostaria que ocorresse. Entretanto, não faça a minha vontade, mas cumpra a tua vontade. Olhar para a vontade do Pai, atentar para a vontade do Pai, desejar pelo cumprimento da vontade do Pai, pela satisfação da vontade do Pai. Esse é o Espírito de Cristo. E é por isso, e somente por isso, que a sua morte nos redime. Porque ele é aquele que cumpre a vontade do Pai, enquanto tudo que nos faz caídos e nos torna caídos, é exatamente o não amar a vontade do Pai, o não desejar pela vontade do Pai, e é o desonrar o Pai. Então agora quando diz, ao entrar no mundo, fala desse ingresso da encarnação, do verbo, e isso já é salvação operando na história. É esse abrir mão de ser e falar: Pai, o que importa é a tua vontade está acima de qualquer coisa. Não é sem razão que Cristo também nos ensinou a orar dizendo: faça-se a tua vontade na terra como é feita no céu. Olha que maravilha. Aí ele diz, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro sistema de coisas. Aquilo que outrora era apenas representação. Estabelece o segundo. Estabelece o segundo, que na verdade é primeiro em todas as coisas. Segundo, na ordem cronológica, como foram dadas ao homem, primeiramente a Moisés na forma da lei,
como está no versículo 7, ou melhor, versículo 8, coisas que se oferecem segundo a lei, e agora, nessa ordem histórica, na encarnação, mas que a vontade do Pai é eterna, e essa vontade repousa no seu Filho, isso todos sabem, né? Uma vez que, antes mesmo de Cristo morrer, por 3 vezes o Pai dos céus deu testemunho acerca do seu Filho, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, onde está o prazer do Pai, senão no Filho? E onde está a satisfação do Filho, senão na vontade do Pai? Essa é a grande verdade da obra de redenção. Quando essa verdade entra no nosso coração, e somente quando essa verdade entra no nosso coração, é que nós entramos efetivamente no processo de salvação. Por isso que, quando eu contemplo a Cristo crucificado, não tendo-o por um amuleto pendurado na parede, e nem por um mero evento histórico do passado, coitado de Jesus, vai lá ver o filme do Mel Gibson e chega lá, você sai chorando, coitado, apanhou tanto. Não é isso. Mas entender o coração de Cristo, a disposição do Cristo de Deus, quando se compreende tudo isso, no coração algumas coisas nos ocorrem. Nossos pecados, eles são todos perdoados. Todos. Porque os pecados em si mesmos, eles não são senão fruto de uma mente caída, de uma consciência caída. Quando essa verdade do Evangelho entra em mim, e eu concebo a verdade acerca de quem Cristo é, do coração de Cristo, mediante o seu incurso na história, como ele demonstra esse espírito de Cristo na história, esse sendo ou não ser, esse esvaziar-se, esse abrir mão de si, esse ser o servo de Deus e dos homens, esse descer até o último degrau onde se pode descer, sendo Deus, não sendo, olha, quando essa verdade então entra em mim, não há razão nenhuma de meus pecados ainda serem contabilizados. Porque para Deus o problema não está no fazer. Independentemente de quantos pecados eu tenha cometido ou venha a cometer, por diversas razões que Deus sabe. Os homens não sabem. Os homens são tão mecânicos, tão inorgânicos, que eles medem uns aos outros por aquilo que o outro faz. É só alguém cometer um erro grosseiro na tua frente, que você sempre vai se lembrar daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, por aquele grande pecado grosseiro que ele cometeu. Nunca se apaga da nossa mente, nós nunca nos esquecemos. Perdoo, mas não esqueço. Ora, vez ou outra, nós estamos trazendo de volta, jogando na cara da pessoa. Às vezes não fazemos por medo da pessoa. Nós somos tão covardes que nós temos medo das pessoas. Mas na ausência, a gente fala, a gente expõe, a gente sorri, a gente zomba do erro alheio. Mas como Deus está acima de toda essa pequenez, essa mediocridade humana, Ele, uma vez que o homem, ele crê nesta verdade suprema, Cristo, a vontade do Pai, em razão de toda a disposição de esvaziamento de si mesmo, que é a negação do ser para destruir o egoísmo, que é a tentativa e a vontade de querer ser. Quando isso entra, então tudo que fizemos, ou que ainda viermos a fazer, está justificado, não pelo fato de termos feito, mas são muitos, mas pelo fato do que nós concebemos ser a verdade. Ou seja, por que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado? Não, porque o sangue é precioso. Não, sim, é preciosíssimo. Mas como você lê esse sangue de Cristo? Estaria a Escritura a falar do sangue, gota, hemácias derramadas? Ou a morte, o sangue, a cruz, tudo isso
se define a partir do espírito, do coração, do ser. Tudo isso se manifesta enquanto um espírito, um coração que a priori já morreu, já sofreu tudo aquilo. Senão não poderia fazer aquilo. Por isso que nós somos justificados quando cremos na morte de Cristo. Porque já não somos mais controlados, não somos mais dominados, não somos mais guiados pela consciência caída. E embora tenhamos que levar tempos, anos e anos, para que essa consciência nos ganhe completamente, e nós venhamos a realizar totalmente, somente aquilo que ela nos diz para fazermos, o fato é que nós já não mais pensamos com a mente caída de Adão. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo vai dizer que quando Deus revela, quando o Espírito revela ao homem o Cristo crucificado, o tema do capítulo 2 de 1 Coríntios, exatamente a revelação do crucificado, enquanto o Senhor da glória. Quando o Espírito Santo nos revela o Senhor da glória, aí agora nós somos espirituais. Nos tornamos espirituais. Espiritual não é porque você usa uma blusa de manga longa, fechada até aqui o colarinho, até os tornozelos. Isso não quer dizer homem espiritual. Espiritual não é porque você está no monte orando de madrugada, com todo mundo dormindo. Como se dormir fosse não ser espiritual. Espiritual não é porque você está orando muito em voz alta, está rouco de orar, porque grita nas praças públicas, nas praças. Não. Espiritual porque você agora, versículo 16, porque nós temos a mente de Cristo. Porque agora conseguimos fazer uma leitura diferente de tudo. Razão porque até mesmo quando nós pecamos, o arrependimento é a coisa mais natural para quem tem a mente de Cristo. E a confissão é algo natural quando se tem a mente de Cristo. Porque o Espírito de Cristo em nós nos ensina, nos orienta, fala conosco, nos repreende. Então, é por esta razão que aqui no capítulo 10, versículos de 1 a 3, ou versículos 1 e 2, ele fala que uma vez que nós cremos no sacrifício de Cristo, nós agora fomos aperfeiçoados. Ser aperfeiçoado não é ser perfeito no sentido próprio da palavra, mas quer dizer que você agora atingiu uma compreensão da verdade plena, e você agora pode, portanto, caminhar nesta verdade. Olha o que diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após anos, perpetuamente lhes oferecem. De outra sorte, teriam cessado de ser oferecidos. Ou seja, a razão do sacrifício do Antigo Testamento serem tantos ao longo da história, é porque eram ineficazes de tornar os homens perfeitos. Versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Vocês entendem essa construção aqui? Aqui não é uma pergunta, tá, amados? É uma pergunta reflexiva, é retórica. Porque diz assim, olha, ele está argumentando, se porventura aqueles sacrifícios tornassem os homens perfeitos, se tornassem, não teriam cessado de ser oferecidos? O que significa? Que se o sacrifício de Cristo ele tem uma eficácia real sobre nós, então esse sacrifício de Cristo nos torna o quê? Perfeitos. Aí eu vou mostrar para os irmãos uma diferença entre perfeito e perfeição. Ok? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então, de acordo com esse depoimento, versículo 12, Paulo tinha alcançado a perfeição? Sim ou não?
Ele está dizendo, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Então ele está dizendo, eu não alcancei ainda a perfeição. É um fato. Ou seja, eu ainda estou no processo. Eu ainda estou passível de muitos erros. Verdade? Mas eu estou prosseguindo, eu não vou parar no caminho. Eu vou avançar. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora imagine vocês que o que Paulo está dizendo aqui nos versículos 12, 13 e 14 é o seguinte, quando ele diz, eu prossigo para o alvo, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele se refere àquilo que está aqui, ó, no capítulo 3, versículo 4, 5, 6 e 7 e 8. O que são as coisas que para trás ficam? Ele está dizendo, a vida religiosa que eu tinha, porque ele tinha todo um histórico, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, irrepreensível quanto à lei, fariseu, zeloso. Ele tinha um currículo invejável, religiosamente falando. Mas de repente ele se encontrou com algo tão precioso, superior a tudo aquilo que ele julgava ter algum valor. Paulo encontrou o tesouro escondido, ele encontrou a pérola de grande valor. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa de Cristo. Então ele deixa as coisas para trás. E aqui é estranho, vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque ele não diz que deixou para trás aquilo que o cristianismo chama de pecaminoso. Ele deixou para trás aquilo que o cristianismo tem por precioso. A religiosidade. A vida asceta. Uma vida farisaica, no sentido próprio da palavra e não pejorativa. Ele deixa para trás toda uma história de legalismo. Legalismo é uma história de acordo com aquilo que é legal, de acordo com a lei. Ele vai dizer aqui no versículo 6, que ele, segundo a lei, ele era irrepreensível. E é isso que ele abandona, que ele deixa para trás por causa de Cristo. E ele vai dizer no versículo 12, que ele não obteve ainda a perfeição, ele está prosseguindo. Ele diz que ele deixava tudo isso, esquecendo-me para trás as coisas, ou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E é quando então você tem esse novo começo, com essa pessoa bendita que é Cristo Jesus. Nós já falamos do Espírito de Cristo para vocês até agora. É nesse momento que você alcança a perfeição. E alguém diz, não, mas Paulo acabou de falar que ele encontrou-se com Cristo, mas não havia alcançado a perfeição. Aí ele diz no versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ué, Paulo está louco. Versículo 12, não obti ainda a perfeição. Todos nós que somos perfeitos, afinal você alcançou ou você é perfeito? Vai dizer, não, são duas coisas distintas. Portanto, quando diz lá em Hebreus, no capítulo 10, que aqueles que uma vez, crendo no sacrifício de Cristo, eles são aperfeiçoados. Por quê? Versículo 2, capítulo 10 de Hebreus. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? Ora, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, a perfeição se dá, nesse contexto de Hebreus, quando você já não tem mais consciência de pecado. Mas não ter mais consciência de pecado não quer dizer que você não sabe que você um dia pecou. Não é isso. Ah, eu perdi totalmente, agora eu nem me recordo se um dia eu pequei na minha vida, acredita? Não, não é isso. Não ter consciência de pecados é você agora, porque crê no Espírito de Cristo, do modo como foi apresentado aqui hoje, esse despojamento, quando você olha para o crucificado, você fala, isto aí, este é o caminho,
Deus não proveu nenhum outro caminho, senão o caminho do não ser, o caminho da cruz, da abnegação, da renúncia, do sofrimento, mesmo tendo direito. Porque Cristo sofreu tendo direito e tendo poder para se livrar do sofrimento. E ainda assim não fez caso do sofrimento. É isso. Quando você fala assim, não tem outro caminho. E olha que nós ainda acreditamos em muitos caminhos, né? Os crentes brigam tanto por causa do versículo de João 14:7, né? 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra desse texto? Como os crentes pregam ele? Mas não é verdade, não foi Jesus que disse? Mas usa isso para dizer que Cristo só é o caminho se você se tornar um evangélico. Porque o caminho não é mais Cristo, agora é o evangelicalismo. Grande tolice. Cristo é o caminho. E o cristianismo não é o caminho. Cristo é o caminho. Então, quando fala que ele é o caminho, quer dizer, quando o Pai olha para a humanidade, na miséria em que ela se encontra, ele fala, olha, eu vou dar a vocês o caminho da salvação. Mas não é a doutrina do Cristo histórico. Não. Não vou dar para vocês o escrito histórico acerca dele, e nem os manuais de teologia, de apologia, para poder defender os pontos suficientes e necessários da fé evangélica. Não. O caminho é uma pessoa, não um manual. Mas o manual está certo? Está certo, mas ele não salva. A verdade escrita não salva. A verdade viva salva. O caminho vivo salva. Então, se ele é o caminho, e não há outro caminho além dele, porque não há salvação fora de outro nome, e não ter salvação fora de outro nome não significa que você deva confessar esse nome como quem confessa um credo, mas confessar o nome é dizer, Cristo Jesus é o caminho de Deus, e não há outro meio de salvação, senão o Espírito de Cristo dado aos homens. Não tem outro caminho. Quando você fala, eu não vou confiar mais em carros, nem em cavalos, nem na espada, nem na sabedoria humana, nem em qualquer coisa que seja meramente humana, só no Cristo de Deus. Aí você alcança o que a Bíblia chama de perfeição, que se dá no entendimento. Embora, como diz o texto de Hebreus 10, versículo 10, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estamos sendo santificados. Engraçado, aqueles que foram aperfeiçoados para sempre, estão sendo santificados. Nenhuma contradição. Porque uma coisa é o entendimento ser plantado, absorvido, crido, recebido, abraçado e acolhido. Agora, o segundo momento é essa mesma vontade ser trabalhada nas minhas vontades no dia a dia do meu cotidiano. É um processo de santificação. Vontades minhas sendo santificadas, pensamentos meus sendo santificados. Mas tudo isso só pode acontecer, vontade, pensamentos, coração, propósito, tudo sendo santificado dentro de mim, no meu ser, só é possível a partir do momento que essa verdade se instaura dentro de mim e eu acolho essa verdade como sendo o único caminho, não havendo outro. E diz no versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta, atenção, eu li e já ia passando por cima do detalhe mais importante deste texto. Porque a ideia do apóstolo não é falar esse texto. Ele diz, versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito isto, disse,
Então o que ele quer dizer é o que ele disse após aquilo. Entenderam ou não? Ele vai citar algo que não é o objeto imediato do que ele quer dizer. Pois, após ter dito, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis as escreverei, na sua mente as escreverei, acrescenta. Após ter dito isso, ele acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Isto é uma consciência perfeita. Ou seja, eu não tenho mais consciência de pecados. Porque o próprio Deus já não se lembra mais dos meus pecados. E de suas iniquidades para sempre. Deus não se lembra mais. Não que ele não tenha lembranças, que ele não saiba, que ele sofre de amnésia, não é isso. Ele quer dizer, eu não trago de volta o seu pecado para lançar sobre a sua face. Pastor, mas tem um negócio aí de uma disciplina que vocês falam, que é segundo as obras e tal. Mas aí não é Deus que está trazendo de volta. É o fruto amargo que nós temos que comer, porque nós mesmos os plantamos. A lei da semeadura universal, isso aí é irrevogável. Não é Deus. Isso aí é o processo pelo qual nós passamos, processo necessário para chegarmos à plena santificação. Então, o capítulo 10 até aqui onde nós lemos, a ideia é exatamente o Espírito de Cristo, que uma vez recebido, crido, implantado dentro de nós, temos os pecados, plural, perdoados. Nada, nenhum pecado deixa de ser perdoado. Todos já estão perdoados. E no segundo plano, na medida em que vamos sendo santificados, mediante esta vontade do Pai e esta vontade do Filho, nossas vontades, vamos sendo santificados. Uma nova consciência vai sendo construída dentro de nós. E aí o pecado aniquilado por Cristo no capítulo 9 é agora para nós uma experiência em nós do aniquilamento do pecado. É um processo de aniquilamento da consciência caída ainda presente em nós. Ou seja, qual é o primeiro passo? E aqui eu vou encerrar, porque eu sei que os irmãos já estão cansados. O primeiro passo é resolver o problema dos pecados. Mediante a aquisição do Espírito de Cristo, no sentido de crer, não há outro caminho. Nem de carros, nem de cavalos, nem de espada, nem de sabedoria humana, nem de poder humano, nem de força humana, nem por religião humana, nem por ofertas humanas, sacrifícios de animais, nada disso, absolutamente, só o Espírito de Cristo. E agora, esta consciência começa a se implantar e se enraizar dentro de nós, com o tempo vai nos ganhando, conforme diz claramente, porei dentro de vós, como diz, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscrevereis. Esse processo de pôr no coração e de inscrever acontece pouco a pouco. Um pouco mais inscrito hoje, um pouco mais inscrito amanhã, depois de amanhã mais um pouco, depois um pouco mais, inscrevendo, cada vez mais profunda a escrita. Primeiro momento, um risco na mente e no coração. Quando você pensa que já está escrito, lá vem ele no mesmo ponto, inscrevendo um pouquinho mais forte, um suco mais forte, uma calha mais profunda no coração. E aí de tanto inscrever insistentemente, enraizando a vontade dele dentro de nós, aí essa santificação vai acontecendo. Aí você vai perceber que você já foi bem pior do que é hoje.
Amém? E que nós estamos prosseguindo para o alvo, né? Vamos chegar lá em nome de Jesus. O versículo 18, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, é um versículo chave para o que vem em seguida. Tá bom?